Oh, child. Amém? Gênesis 6:14. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividia em compartimentos e revista de piche, por dentro e por fora. Faça com o centro 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Amém? Essa palavra, após... Só o sangue, né, pastor? Aleluia. Pastor, só um minuto. Aleluias. Amém? Que através dessa palavra nós podemos notar que Deus mandou Noé fazer a arca. É o retorno, pastor. Oi? Pode desligar, pastor. Aleluias. Só o sangue, glória a Deus. Notarmos que Deus pediu a Noé que fizesse a arca. Nós notamos também que Deus deu todas as medidas, todos o material, o que era a ser feito, o que era para ser feito na arca. Amém? Mas uma pergunta que eu fiz e que eu fui ministrado em cima dela: por que Deus não colocou remos na arca? Mas, Rafael, eu também não vi Deus mandando Noé colocar motor na arca. Aleluias. E a gente se perguntando, e até eu mesmo me pergunto, por que Deus não colocou remos e motor na arca? E fica uma dúvida, né? Porque Deus planejou toda aquela arquitetura, tudo aquilo, e Ele poderia simplesmente ter colocado um remo e um motor na arca. Mas nessa noite que eu tenho para falar, foi a revelação que eu tenho, que eu tive, e a revelação de Deus hoje, nessa noite para a gente, é que não onde tem remo e motor, precisa do homem para comandar. Aleluias. Não onde tem remo e motor, precisa do homem para guiar. E a arca não é coisa do homem, é coisa de Deus. Aleluias. E nessa noite eu profetizo que o dono da embarcação se faz presente aqui hoje. O dono da embarcação é Jesus. O dono da embarcação na sua vida hoje é Jesus Cristo. Aleluias. Ele não precisa colocar motor nem remo na sua vida, porque quem conduz é Ele. Aleluias. E assim deixe Deus conduzir a sua vida, conduzir o seu barco. E eu profetizo hoje que Deus, o dono da embarcação, e eu profetizo na sua vida, através de Deus, que a embarcação pode estar na água, mas a água não está dentro do barco. Aleluias. O que eu quero dizer com isso? O barco pode estar no mar, na água, mas a água não entra dentro do barco, da arca, pois Deus está no controle. Amém?
E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir o nosso livro no livro de Salmos 22:10. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Que cada pessoa aqui que se encontra hoje foi escolhida pelo dedo de Deus. Aleluias. Deus nos trouxe aqui para aprender mais e para louvar e adorar esse Deus lindo, que não deixa a tempestade afetar dentro dos nossos barcos. Mesmo em tempestades, eu já vejo hoje que Deus acalmou hoje a tempestade, em nome do Senhor Jesus Cristo, na sua vida. Só de você estar aqui hoje, Deus já está trabalhando na sua embarcação. Aleluias, glória a Deus. Salmos 22:10 diz assim: desde o meu nascimento fui consagrado a ti, desde o ventre de minha mãe tu és o meu Deus. Amém? Desde o ventre da nossa mãe, Deus já sabia o propósito em nossas vidas. Nós somos escolhidos desde o ventre de nossas mães. Aleluias. Vamos orar. Amém? Fechem os seus olhos. Clamar nessa noite. Aleluias. Soberano Deus, eterno Pai. Pai, aleluias, meu Pai, teu santo nome eu te peço e clamo aqui agora, Pai. Pai, eu te peço, meu Pai, que o Senhor usa-me, meu Pai, como nunca usou na sua vida, na minha vida, Pai. Pai, que a sua ministração, Pai, aleluia, seja alcançada, meu Pai, nesses corações, meu Pai, aleluias, eu creio, Pai. Tira tudo que for de mim, Pai, e coloca, meu Pai, o teu Espírito, meu Pai, na frente, Pai. Que não seja eu, meu Pai, mas sejas tu, Pai, que a sua palavra possa, meu Pai, ir de encontro a essas jovens, Pai. Que esse culto, meu Pai, o primeiro culto, meu Pai, dos homens, meu Pai, eu já profetizo, Pai, que será o primeiro de muitos, Pai. E eu profetizo a multidão, meu Pai, mas dos verdadeiros adoradores, como os que aqui estão, Pai, aleluia, Deus. Traga, meu Pai, a sua revelação, meu Pai, que nessa noite, Deus, aleluias, meu Pai, nenhum principado ou potestade venha tentar atrapalhar essa ministração, Pai. Meu Pai, usa-me, meu Pai, como nunca usou, Pai. Eu creio, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, o que o Senhor tem para falar para nós. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Desde o ventre da sua mãe, você já é escolhido. Aleluias. Cristo entra nas nossas vidas para fazer mudanças. Quem crê que Deus entra em nossas vidas para fazer mudanças? Aleluias. Quem poderia imaginar que um ladrão foi salvo na cruz? Ou quem poderia imaginar que até mesmo um integrante de uma facção poderia ser perdoado por Cristo? Esse é o nosso Deus. Ele pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Aqui nós estamos hoje. Eu tenho uma história de vida. Cada um de você tem uma história de vida aqui, aleluias. Nós temos um passado. A nossa trajetória até aqui. Cada um de nós temos isso hoje. Aleluias. E hoje eu estou aqui para falar um pouco da minha história de vida. Para que você também, através de eu ministrando, falando a minha história de vida, o que me trouxe a chegar até aqui hoje na igreja, que você reflita no que Deus fez por você. Aleluias, como na palavra disse, desde o ventre da nossa mãe nós já somos escolhidos de Deus. Nós já somos de Deus. Basta nós decidirmos o caminho que queremos seguir. Aleluias, e já somos mais que vencedores por ter escolhido esse caminho que a gente escolheu. Aleluias. Glória a Deus. O objetivo de Deus hoje é mostrar para todos o que a glória dele fez
e o que Ele fez pela minha vida. Eu vim de uma família que, desde pequeno, quando eu nasci praticamente no espiritismo. Minha família era kardecista, espiritismo. E todos os frequentavam. E até os 8 anos de idade, a gente frequentou o centro espírita. Só que eu vou contar aqui a minha história, mas um pouco rápido, porque se eu for contar, a gente não sai daqui hoje. Mas glória a Deus, aleluias. Mas quando eu tinha 8 anos de idade, eu e meu irmão Bruno, nós éramos em 2, meu pai e minha mãe. Nós frequentávamos, minha avó, dona de centro espírita, frequentava. E até os 8 anos de idade, eu e meu irmão sofria muito de bronquite. E naquela época não tem a tecnologia que tem hoje em hospitais, remédios que acalma. A gente vivia todo dia tomando inalação no postinho de saúde. Todos os dias quase. Era difícil ter um fim de semana que a gente não passava a madrugada no posto de saúde, for fazendo inalação. E a bronquite nossa era muito forte, muito. E através de uma vizinha da minha mãe, fez um convite para minha mãe. Vamos hoje, era uma terça-feira à tarde. Vamos hoje num círculo de oração para minha mãe. Minha mãe fumava só o sangue. Era aquelas mulher bruta, era minha mãe. E ela fez esse convite para minha mãe. Minha mãe, não sei porquê, aceitou. Mas creio que foi o trabalhar de Deus, através dessa irmã. E na primeira terça-feira, no círculo de oração, minha mãe gostou. Ela tinha levado a gente porque não tinha com quem deixar a gente, eu e meu irmão, e ela levou. A gente fomos, minha mãe gostou. E assim foi, encerrou o culto, o pessoal orou por ela. E na outra terça-feira, ela se prontificou aí. E levou a gente novamente. E lá, eu lembro até hoje, da igreja. Naquela igreja, quase no fim do círculo de oração, já terminando, o pastor fez um apelo para as pessoas que estivessem enfermos. E ali ele fazendo aquele apelo, na fila de oração, minha mãe resolveu levantar. E pegou na minha mão e do meu irmão, e levantou a gente foi até a fila. E naquela fila de oração, e ele foi passando, foi orando, o pastor foi orando, ministrando, a irmã Santa foi orando, e chegou a nossa vez, a minha vez e a do meu irmão, de orar. E ali, eu lembro até hoje a irmã Santa orando pela gente, a irmã Teresa, orando pela gente, pelas nossas vidas. E como num culto normal, a gente não conhecia o evangélico, minha mãe não conhecia. Após o término do culto, do círculo de oração, fomos embora. E ficamos o dia todo, lembro mais ou menos. Aí chegou a noite. À noite, eu e meu irmão já não precisamos mais ir no hospital. Naquela tarde, sem a gente saber, pela fé da minha mãe, de ter acreditado num Deus que ela nunca tinha conhecido praticamente, porque ela nasceu no catolicismo e foi criada no espiritismo. E ali passou um dia e nada de a gente ir para o hospital. Passou outro dia, nada de a gente ir para o hospital. Chegou na outra terça-feira, a gente não tinha ido para o hospital. Na outra terça-feira, minha mãe tomou uma decisão. Fomos novamente para o círculo de oração. E chegando ali no círculo de oração, minha mãe, o pastor, após o culto, a irmã Santa, o pastor Walter Lour, fez o apelo. Nessa noite, nessa tarde, quem aceita Jesus? Quem quer aceitar Jesus hoje? E minha mãe não perdeu tempo. Eu sem entender nada, pequenininho, eu já dava um pouco de trabalho.
Mas já não era mais aquela pessoa, que ali eu fui curado. Sem saber, fui curado. E ali minha mãe, quando foi a primeira a levantar a mão, minha mãe lá na frente, minha mãe disse: eu servi há tanto tempo o diabo, espiritismo, kardecista, e eles nunca fizeram nada pelos meus filhos. E no segundo dia do culto, meus filhos foram curados. E minha mãe ali aceitou a Jesus. E de lá até hoje, sabe quantas vezes minha mãe desviou? Nenhuma. Graças a Deus, daquele dia, pelo que Deus fez, mostrou para minha mãe se mantém firme até hoje, por o que Ele fez lá no passado. E as promessas que Ele fez lá no passado se cumpriram hoje também. Como no vídeo, como na palavra, desde o ventre da nossa mãe, nós já somos de Deus, escolhido de Deus. Aleluias. Por isso que Deus escolheu a dedo hoje cada um de vocês para se encontrar e para cultuar o culto hoje com a gente. E passando os dias, minha juventude, eu e meu irmão Bruno, nós não fomos criados na favela. Nós morávamos aqui no bairro da Marconi, mas não fomos criados na favela. Até os 14 anos de idade, a gente não saía do Parque Novo Mundo. Lá para cima do morro, a gente não pisava na favela. Meu pai nunca deixou, por tudo eu apanhava. Meu pai nunca deixou. E eu fiz 14 anos de idade. Meu irmão tinha 11, o Bruno. O Gabriel já era nascido, o Gabriel já tinha nascido, se eu não me engano. Não, ainda não. E ali era eu e o Bruno. Eu fiz 14 anos de idade. Para você ver como o inimigo usa certos detalhes em nossa vida. Eu sempre tive do bom e do melhor, graças a Deus. Desde pequeno, meu pai nunca deixou faltar nada. Sempre tudo que eu queria eu tinha. Mesmo dando trabalho, sempre fui aquele moleque levado. Dava aquele trabalho, Neidson, só Jesus na casa. Imagina. Mas para tudo tem um propósito. E 14 anos de idade, 2005, 2006, isso. Tinha lançado aquela moto ACG Honda 150. E eu enchi o saco do meu pai. Pai, eu quero uma moto, eu quero uma moto, eu quero uma moto, eu quero uma moto, até convencer ele. Ele me deu uma moto. Eu com 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, meu pai me deu uma moto. E só que minha moto eu não andava. Meu pai colocava no quintal de casa, ele colocava um cadeado na moto, 2, um na roda da frente e um na roda de trás, e chumbou assim uns ferros lá no quintal. E eu não andava. Só de fim de semana, de domingo, ele deixava dar uma volta e eu falava: mas rapaz, só de fim de semana. E eu já ligeiro, meu pai ia viajar, caminhoneiro. O que eu fazia? Serrava a corrente. Serrava a corrente. Metia a serra na corrente e serrava a corrente. E meu pai nem desconfiava. Os vizinhos falavam, ele não acreditava. Porque eu colocava o outro cadeado lá, né? Eu coloquei 2 vezes o mesmo cadeado. O mesmo cerrado lá, quebrei lá, dei uma martelada, voltou ao normal. Aí ele descobriu na 3ª viagem. Que ele viu outro cadeado, foi meter a chave dele. E dessa vez eu não tinha conseguido trocar a chave do chaveiro dele. Aí ele descobriu. Aí foi passando o decorrer do tempo. Eu comecei a me soltar mais. Ele começou a deixar andar mais. Aí eu comecei a empinar a moto, sem ele saber. E um certo dia eu tô lá no Parque Novo Mundo, empinando a moto no cruzamento. Nessa que eu tô num cruzamento, eu lembro até hoje. Veio ali da Donizete, veio um carro. O cara tava bêbado. E eu tava empinando a moto e o cara tava bêbado. Ele passou o cruzamento, vermelho para ele. Ele passou com um cadete. Na hora que ele passou, ele deu no meio da minha moto. Minha moto fez um L. Eu quebrei o braço, a perna e o pé. No outro dia, eu fui pro hospital, fraturei a clavícula, fui pro hospital. No outro dia, meu pai vendeu a moto. Sem eu saber de nada, eu dentro do hospital, com a gaiolona no braço. E
Meu irmão tinha falado para mim, eu me revoltei. Falei, que? Meu pai vendeu minha moto. Tudo que eu mais gostava era a minha moto. E do pessoal aqui do bairro, eu fui um dos primeiros a ter moto e carro. Sempre fui esforçado assim, entre aspas. E até esse fato, eu andava certo. E através dessa atitude, que meu pai queria o certo para mim. Estava me livrando do mal, que eu quase morri. Mas foi um livramento de Deus na minha vida. Mas eu não sabia disso, não conhecia a palavra. E aquilo ficou uma mágoa no meu coração. Um rancor, um ódio. Falei, quer saber de uma coisa? Você não vai me dar mais a minha moto? Não? Então tá bom, eu vou conseguir outra. Aí, eu já não queria ir mais para o Parque Novo Mundo. Eu comecei a frequentar a favela. Desse rancor eu guardei e comecei a frequentar a favela. E foi passando o tempo, fiz 15, 16 anos, já estava envolvido em coisas erradas. Eu não andava com o pessoal da Marconi, eu andava com o pessoal da São João. Da São João ali. Na época era só o sangue. Negão, Sassá. Era só o sangue. E com 15 anos de idade, eles me levaram no primeiro assalto. Sem eu imaginar, eu empolgado com o que eu ia fazer errado. Mas eles me levaram no primeiro assalto. E ali aquela raiva, já que meu pai não me devolveu minha moto, me descontrolei. Fiz. Chegamos lá em cima no morro, eu lembro até hoje, a loja de som. Entramos lá. Fizeram o que tinha que fazer e na hora de sair eu que estava dirigindo, com 15 anos de idade. Se eu sou magro assim, imagina com 15 anos de idade. Eu era mais magro que o Kelvin. E dirigindo um carro, num assalto. Imagina a cena, atrapalhada. Pulei aquela calçada da José Maria Fernandes com o carro. Mas ali aconteceu uma coisa que marcou muito a minha vida. Que trouxe frio para mim. Naquele momento, não é para a glória do diabo. Isso. Mas naquele momento ali, uma vítima reagiu. E quem conhecia as peças antigamente, como era... E ali, após ter reagido, um dos meninos atirou na vítima. E eu com 15 anos de idade vendo aquela situação. Primeiro assalto, primeira morte. E aquilo marcou minha vida. E de lá para cá, eu continuei assim, eu fiquei meio traumatizado. Saímos de lá, continuei. Fiz 18 anos. 18 anos eu já tinha... meu carro em 2007, 2008. 2007 para 2008 eu já tinha um carro e uma moto. Já não dependia mais do meu pai para nada de dinheiro. Meu pai deu um nome, mas acabei até sujando o nome dele. Mas não dependia do meu pai para nada. E eu fiquei com aquilo na mente. Eu não vou depender do meu pai para nada. Eu vou, nem que seja desse jeito, mas eu vou conseguir minhas coisas. Através de uma palavra, através de uma atitude minha, que eu não soube entender o que meu pai queria para mim, e era o bem. E fiz 18 anos, foi passando o tempo, eu fiz 18 anos e cada vez aprontava mais. Meu pai desconfiava, mas não sabia da verdade, o que eu fazia de errado. Ele desconfiava, mas não sabia de nada. O povo falava, comentava, tudo chegava no ouvido dele. Ele chegava e me perguntava, eu falava, aqui, você tá louco? Você está fumando muito cigarro. Tem o que nesse cigarro aí? Tem maconha? Eu nunca fui de me abrir com meu pai. Eu me abria mais com minha mãe. E aos 18 anos de idade, eu já dei uma dor de cabeça imensa dos 18 para trás. E dos 18 para frente piorou a situação. Minha mãe orando, minha mãe firme na igreja, todos os cultos na igreja. E voltando uma parte... dos 8 anos de idade até os 14 anos, eu era evangélico. Eu sentava no banco da mocidade. Fui dos jovens, das crianças. E a última parte que eu frequentei a igreja foi essa. Eu era da mocidade, mais uns amigos meus. E dos 14 anos eu parei de frequentar. E voltando aos 18 anos,
da minha vida, eu passei por uma fase muito atribulada, porque tinha as influências na rua, e aquele rancor no meu coração ajudava, criava um Rafael que não existia, que não era para existir, mas criava um Rafael diferente. E fiz 18 anos de idade, eu já dava um trabalho enorme, eu já perdi as contas de... Na época comecei a roubar postos de gasolina, as lojas de som, lotéricas, tudo que eu via pela frente, com o carro no meu nome e a moto no meu nome. Eu já não tinha noção do que eu estava fazendo, moleque. E enchi o carro de moleque lá da Marconi e ia pro Brás pegar a perua de roupa, e já descontrolei, roubando. E foi passando o tempo, eu fiz 18 anos, e nessa fase da minha vida, dos 17 anos, eu conheci a farinha. E para mim, também, através disso, desse rancor que eu comecei a usar através de uns amigos, e não conseguia parar. Do dinheiro que eu pegava, por exemplo, eu pegava R$100, meu carro era gasolina, eu colocava R$5 de álcool, R$10 de álcool, e ia lá na favela de Heliópolis buscar farinha com o meu carro. Meu carro era gasolina, eu colocava álcool, ia lá e voltava. Na época, e foi uma fase minha muito ruim mesmo. Foi essa fase que eu comecei a usar drogas. Cheguei num ponto de... Eu nunca contei para minha mãe, para minha família, o que eu usava. Mas eu era viciado como... Na época, todos os amigos meus daqui da região que andavam comigo, a gente era viciado nisso. Na época era moda pra gente usar. E... através da droga, prejudiquei a minha vida. Como? Tava num baile funk que na época eu e o Guilherme que fazia aqui na quadrinha da Marconi, me lembro até hoje. E o Guilherme não tinha nada. Tinha um carro velho. Na época eu tinha a minha moto do ano, meu carro do ano. E ele não tinha nada, mas a gente era unha e carne. E ele falou: menor, deixa eu andar na sua moto. Eu encho o seu tanque. Aí eu falei: rapaz, você vai sumir com minha moto. Ele: não vou sumir não, fica aqui no baile. Eu vou sumir com sua moto, você vai sumir com minha moto. Ele: não vou não. Aí dei a chave pra ele. Aí ele me deu dinheiro também. Eu lembro que ele me deu R$50, aí foi andar com a moto no baile. Saiu andando com a moto igual um doido. Aí eu fiquei lá no baile, aí eu já estava ao uso de substância química. E fui me intoxicar mais. Ali, enquanto ele não chegava, eu não parava. E eu, nossa, ele veio chegar, eram umas 3 horas da manhã, isso era meia-noite. Aí um tanque cheio, aí deu uma louca na cabeça. Antigamente tinha umas guerras de família, que eu era metido a lampião com outra parte da minha família. E eu tinha um rancor de um jovem, que era o meu tio tem guerra com o tio dele, e o tio dele com o meu, e a família não se batia. E eu tinha uma raiva desse moleque. Aí, através da droga, eu falei, pus na minha mente: não, eu vou lá matar aquele moleque. Do nada, fui em casa, a pé, peguei minha arma, coloquei na cintura, peguei uma blusa preta, eu lembro até hoje. Coloquei a touca na cabeça, montei na moto e fui. Aí eu saindo sozinho, aí veio um amigo meu: você vai pra onde, menor? Eu falei: vou ali, não há responsa. Aí ele: você vai pra onde? Não há responsa, eu vou com você. Mas eu falei: eu tô armado. Ele falou: mas eu vou. Sem capacete. Montei na minha moto, fomos lá no Parque Novo Mundo, no Canal 2. Quando o menino viu eu com minha moto, rapaz, não deu, o bicho saiu correndo no meio do mato lá do Canal 2. Quando ele viu minha moto de longe, 2 cabas sem capacete, ele falou: meu Deus. Fico imaginando o que ele pensou, né? Que ele saiu correndo no meio daquele Canal 2, que eu não consegui pegar ele. E eu falei: e agora? Aí o menino: vamos lá pro funk do Guga, lá na Penha. Eu falei: mas não vai armado? Ele falou: vamos. Eu falei: então vamos.
Montamos na moto de novo. Aí ele já tá pilotando a moto, eu tava dirigindo a moto. E estamos indo. Pegamos Marginal, sem capacete, Aricanduva, sem capacete, fomos até a Ticoatira, na favela da Ticoatira, sem capacete e armado. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eu falei, já está pedindo, esse Rafael já estava pedindo já confusão, caçando confusão, né? Mas, como o inimigo é sujo, através de droga, a loucura que deu na minha cabeça. E, sem maldade do que eu estava fazendo, ali no meio do baile funk, tá todo mundo armado. Eu lembro na época que os caras dando tiro de fuzil numa árvore que tinha lá. E os caras, menor, só falta você estar armado. Todo mundo armado. Eu lembro até hoje o pitch. Menor, você não está armado? Eu falei, não tô. Eu saquei do 38 que eu tinha. Eu falei, aqui, eu não tô armado. Eu vim lá da quebrada armado. Você tá moscando, pitch. Aí o pitch, ixi, o menor tá louco, Guga. Aí o Guga, menor, dessa arma aqui. Eu falei, não, a arma é minha, você não comprou? Você toma se fosse sua. Aí ele falou, você vai pra onde? Aí eu fui andando assim, deixei eles de lado, fui andando, que eu já estava meio doido, revoltado. Fui andando, vou ali beber água. Nessa que eu fui beber água, eu falei, vamos, Luiz, comprar água comigo. Aí ele viu que eu estava cheirado, ele falou, mas esse menino vai beber água, tá estranho. Eu, menor, volta aqui. Aí eu falei, não vou voltar não. Eu fui para um bar, aí só que minha moto estava atrás do bar. Eu vi que os caras iam tomar minha arma, montei na moto. Eu e o Luiz montamos na moto. E aí eu falei, vamos embora, pai. Ele falou, vamos. Eu falei, quando eu saí dali da favela, do Guga, quando eu tô entrando na Ticoatira, uma viatura, um Corsinha. Nós, de mó chave na época, de touca, blusa preta, armado e sem capacete. E 2 numa moto de madrugada. Imagina a loucura da droga. E ali eu, vou parar não vou parar não. Comecei a andar na Ticoatira na contramão, a polícia atrás de mim mandando eu parar. Comecei a dar fuga na contramão na Ticoatira. Tô andando igual um doido na contramão, costurando os carros e a viatura vindo atrás. Aí quando ela se afastou, eu fui fazer uma curva. Na hora que eu fui fazer a curva, eu tava meio sem noção, bati na calçada. A moto foi para um lado, eu fui para o outro. O Luiz já caiu correndo. Só ele conseguiu cair correndo, porque eu caí do jeito que eu caí, eu fiquei. E ali, quando a viatura se aproximou, tinha 6 balas no 38. Descarreguei as 6 na viatura. E através da loucura. E ali, eu fiz essa loucura, o Luiz correu, aí o policial já chegou, chutou a arma da minha mão. A arma estava um pouco mais pro canto assim. Eu não conseguia me mexer, estava tentando fugir, não conseguia me mexer porque eu me machuquei. E o policial começou a me bater, me chutar, me bater. E o outro policial correu atrás do Luiz. E o Luiz conseguiu se esconder no meio dos barracos lá. E ali foi chegando viatura, força tática. Nossa, mas eu nunca vi tanta polícia aquele dia também. Eu novo, tinha acabado de feito 18 anos. E eu falei, nossa, qual o B.O. que eu entrei agora? Tô apanhando igual um condenado. E os policiais me batendo, aí a policial feminina foi e me colocou dentro do carro dela, da viatura dela, e falou assim, fica aí. Eu algemado, já estava todo torto, de tanto apanhar. Aí chegou os policiais da Força Tática, 2 policiais, eu lembro até hoje o rosto deles, eu lembro. Um de um lado, outro do outro, assim, no Corsa. Aí um policial do outro lado assim, então você está dando tiro na polícia? Eu falei, não fui eu que dei tiro não. O menino que... Aí eu inventei uma história que eu fui roubado, que o menino que correu estava me roubando e ele que atirou na polícia. Olha a história que eu inventei, do nada. Aí ele tá metendo louco em nós. Aí começava a me bater assim, ó, com o revólver, dando várias revolvadas na minha cabeça assim, ó, que minha cabeça ficou toda torta dentro da viatura. Ele falou assim, esse daqui já era, Steve, vamos levar lá pro Ticoatirão lá. Você já vai conhecer um lugarzinho que você nunca desejou conhecer, você vai conhecer hoje. E eu, nossa, eu vi minha morte ali, os policiais já tudo armando para me levar. Não, o outro correu, vamos falar que fugiram, não conseguimos pegar ninguém, esse daqui nós vai dar um sumiço nele. E eles na minha frente falando, aí, e eu apanhando, os policiais me batendo, e eu falando assim, não fui eu, fui roubado, nunca dei trabalho para a polícia. E imagina se ele soubesse o trabalho que eu dei para a polícia. Aí ele
batendo mais, aí eu já estava todo torto, já querendo desmaiar, suando frio. Aí chegou uma policial feminina, a mesma porque me pôs no carro. Ela entrou dentro do carro na frente, ela falou assim: vocês não vão levar ele para lugar nenhum. A ocorrência é minha, eu que cheguei. Então vocês não vão levar ele para lugar nenhum. Eu já anunciei no cupom que ele está com a gente e foi preso. Vocês não vão levar ele para lugar nenhum. E eu estranhei aquela policial ali, e os policiais, aí que os policiais me bateram mesmo. O policial da Força Tática me bateram mesmo, sentaram a mão em mim: vamos levar essa coisa aí para a delegacia. Aí eu apanhei, os caras me pegou assim pela casaca, assim que eu era magrinho, pela blusa, me tirou da viatura e me jogou dentro do camburão da força. Aí me jogou no camburão, aí o outro policial montou na minha moto, aí um monte de policial fomos para a 19ª. Chegou lá, na 19ª, eu contei aquela... Eu cheguei lá, o delegado, ele falou assim pro delegado: escuta a história desse menino aqui. Aí eu cheguei lá, comecei a contar a história. Falei: não, seu delegado, eu estava no baile funk, e isso eu não vou mentir não, mas quando eu fui sair do baile funk, um rapaz escuro, ele veio, pulou na garupa da moto e falou: é um assalto, pode andar com a moto. Eu falei: eu vou dar para onde? Pode andar com a moto. Aí ele fez eu virar a rua. Na hora que eu virei a rua, a viatura veio atrás de a gente, viu a gente sem capacete. Aí eu contando a história pro policial, e o policial assim, o delegado: sério? Aí eu falei: é. E eu pensando que ele estava acreditando em mim. Aí, não, aí virou, aí ele falou: vai dar fuga, pode dar fuga, senão eu vou te matar. E ele falando que ia me matar se eu não desse fuga. Eu inventei uma história tão... que até eu estava acreditando na história. Até eu já tinha acreditado na história. E nesse daí foi passando, o delegado escutou e terminou. Eu falei: terminei. Foi isso, o que aconteceu? Foi isso. Ele virou e deu, bum, um murro no meio do meu zóio: seu ladrão safado, você que estava atirando na viatura. Aí eu: não. Falei: só o sangue, pastor. Tomei um murro no zóio que eu fui parar do outro lado da cadeira lá, caí assim, magrinho, rachicho, fui para lá. Aí me jogou dentro da cela, ele falou: vai, você está preso, pode prender ele. Aí me prendeu, me jogou dentro da cela, e lá na cela já tinha um pessoal, e eu, nossa, nunca fui preso, conheci os... Mas tô logo na cela com um monte de cara, o que esses caras vão fazer aqui, mano? Aí eu conheci um rapaz, o apelido dele era BH. Aí ele perguntou o que aconteceu, aí eu falei a verdade para ele, o que aconteceu. Aí na hora ele já fez: vai lá e urina na mão. E eu todo torto, jogado no chão, vomitando sangue, com a cara toda torta, eu não conseguia mais, o sangue começou a esfriar, não conseguia me mexer. Mesmo assim eu fui lá, de tanto apanhar no rim assim, eu urinava sangue, mas comecei a urinar na minha mão. Ali eu urinei na minha mão, e eu não entendi o porquê ele fez isso, fez eu fazer isso. Aí foi passando, aí eu fui, lavei a mão na torneira e fiquei sentado, jogado lá no canto da cela assim, esse BH lá do outro lado. Aí chegou um policial e falou assim: Rafael Pinheiro da Silva, falou meu nome, e falou: vem até aqui. Aí eu não consegui levantar, o amigão foi e me levantou. Aí ele: coloca suas mãos para fora. Aí ele foi, colocou um monte de negócio nas minhas duas mãos lá e começou a tirar, que na época eu não sabia, mas é o residográfico. Isso daí foi passando o tempo. Aí passei pela delegacia, dei a primeira vez de viatura no camburão. De lá fui parar no Belém, no CDP do Belém 1, do CDP do Belém 2, raio 2. Não, 1, raio 2, 2008. Aí conheci uns conhecidos daqui de onde eu morava. E eu sei que eu fiquei uns dias jogado lá na burra, lá, que é a cama, porque estava todo torto, com a cara toda inchada. E ali foi passando o tempo, e chegou minha primeira visita. Eu já tinha recebido mais um livramento de Deus. E chegou minha primeira visita, minha mãe. E eu ficava assim, imaginando minha mãe. Nunca imaginei minha mãe numa situação daquela. Minha mãe, depois de tudo que a gente passou, ela sempre foi apegada a mim. E ela chorando, quando eu via ela na gaiola, ela já, na radial que a gente fala, ela não parava de chorar. Nunca vi minha mãe chorar tanto igual aquele dia ela chorou. Nunca vi ela chorar tanto igual ela chorou naquele dia. E ela não parava de chorar. E eu todo torto, machucado, sem entender. E ali foi passando os dias. Fiquei 10 meses preso.
E através de eu sempre ter conhecido, sempre aqui, ali vindo uns convites que, não, vamos entrar para a facção. Não, aí vamos morar com a gente no setor. Eu falava assim, não, doido, vou não. Eu falava aqui, vou pagar para ser bandido? Vou não. Aí eu não ia não. Aí tinha um amigo meu lá que era irmão, ele falava, não, meu não, fica de boa aí, quietinho. Aí fiquei quietinho. Passou 10 meses, o resíduo gráfico deu negativo, porque lá o rapaz fez eu fazer aquilo, então no consultor deu negativo. Então, toda a história que eu contei para o delegado foi o meu depoimento e foi através daquela história que o advogado eu consegui ganhar a pena. Fui condenado 3 anos e 6 meses no aberto e 900 horas de prestação de serviço. E saí. Ali eu saí, fui passando os dias, ganhei minha liberdade. E em vez de eu melhorar, eu piorei. Tentei ainda trabalhar, conheci uma mulher, tentei trabalhar, mas não deu muito certo não. Nesse meio tempo que eu trabalhando, minha mãe orando e falando assim, por que Deus? Meu filho faz tudo isso, por quê? E você fica imaginando o porquê de acontecer tudo isso. E ali foi passando esse tempo, minha mãe sempre orando, mas nunca deixou de orar pela minha vida, nunca deixou de buscar. E ali toda a minha família contra a minha mãe, toda a minha família falando para minha mãe me abandonar. E minha mãe não desistiu de mim. Minha mãe continuou persistindo em mim, mesmo eu sendo falho, errando, mas não gostava de mentir para ela, eu falava a verdade do que eu fazia. Meu pai criticava todos os usuários de droga. Seu maconheiro, ele jogava água, o pessoal fumava maconha, né, Lucier? Meu pai jogava balde d'água lá da varanda. Vai fumar em outro lugar. Eu falei, meu Deus do céu, meu pai era doido. Seus nóia, xingava todo mundo, né? Pra você ver a língua da pessoa. Quando ele menos esperou, estava lá na porta de casa fumando maconha. Imagina por um pai. Lógico que por um momento ele estava errado em julgar, mas pagou com a própria língua dele. O que aconteceu? Continuei me envolvendo. Tentei trabalhar, não consegui. Arrumei um emprego de vendedor na Vila Maria. Rapaz, eu era estoquista, o cara queria que eu fosse estoquista, vendedor, e que eu ainda fosse ir lá limpar a casa dele. Eu falei, rapaz do céu, peraí. Aí tá bom, eu fazia isso, aí chegou um dia, cansei. Sentei lá no estoque lá, comecei a dormir. Tinha comprado um celular, só vivia jogando. E ele reclamando, não vai fazer isso não. Aí um dia ele levantou para mim todo bravo, você não vai trabalhar não? Eu falei, não, vou ficar aqui. Meu lugar no estoque, não é limpando sua casa. Aí, tô lá e ele começou a me xingar e ele levantou a mão para me dar um tapa. Na hora que ele levantou para me dar um tapa, eu tirei assim. Aí eu xinguei ele, o filho do dono. Xinguei ele já desceu correndo para falar pro pai dele na loja. Aí chegou na loja lá, o pai dele, português, mas você xingou meu filho? Eu falei, xingo o seu também, mandei ele para aquele lugar. Ele não acreditava assim, ele ficou olhando assim, abismado, que moleque do caramba. Aí ele ficou quieto, pegou o telefone, ligou para minha mãe e falou, não tem jeito, não quero seu filho aqui na loja. Minha mãe foi lá na loja, ele mandou embora. Eu falei, o cara queria abusar de mim? Eu nunca. Aí eu falei, que não dá certo esse negócio de trabalhar não. Voltei a fazer coisa errada. E nesse meio tempo, minha mãe orando, buscando, minha mãe começou a não se preocupar mais em entregar na mão de Deus do que eu fazia. E nesse meio tempo, Deus permitiu que acontecesse algo. Meu irmão Bruno, a gente estava aqui na frente da pizzaria, aí estava eu, Guilherme e o Pedro. Falamos assim, vamos sair. Aí eu, Pedro, fomos abastecer a moto dele. E deixei a minha moto na frente da pizzaria com a chave no contato. E meu irmão já tinha uma moto. E a moto dele estava dentro de casa, só que ele não andava. Ele não gostava, ele não era de bagunçar igual eu. Ele era quietinho na dele, fazia as coisas dele tudo certinho, trabalhava. Não usava droga. E voltando também, dentro da cadeia, antes de eu sair, quando eu cheguei na cadeia, eu vi o porquê eu fui preso, porque eu estava muito louco de droga. E daquele dia em diante, nunca mais eu usei droga, farinha. Fui liberto.
Foi preciso eu passar naquele lugar para saber o porquê eu cheguei lá. E eu pensava, poxa, fui preso por causa disso, de droga. Parei com a farinha lá mesmo. E saí de lá já liberto, já não usava mais droga, mas estava com a mente em ganhar dinheiro. Falei que agora eu quero comprar um carro do ano, uma Audi. Na época a Audi era a moda, A3. Nós vai dar uns trampos e vou comprar uma Audi. Aí tá bom. E nesse meio tempo eu já com carro, com moto de novo, novamente já com o carro, com a moto, eu parei, minha chave eu deixei no contato e saí com o Pedro. A gente estava bebendo, eu saí com o Pedro, fomos lá no posto do Andaraí. Nessa que a gente foi abastecer uma moto, tá voltando eu e ele. Eu estou pilotando, ele está na garupa e o Guilherme estava aqui com o pessoal na esquina. E eu vi meu irmão passando a milhão com a minha moto. Vum! Eu trombei eu e o Pedro, eu falei, eu brigava porque eu odiava que pegasse minha moto. Eu odiava. Eu falei, nossa, eu falei, e aí, vamos atrás dele, Pedro. Aí o Pedro, não, vamos. Aí eu lembro que ele falou para mim, eu falei, não, vamos para a pizzaria. Ele passou a milhão assim, ó, nessa rua aqui que vai assim para Andaraí, ele passou a milhão assim, ó, nem me viu. E eu passei por ele. Quando eu tô vindo aqui assim, eu virei, parei a moto na pizzaria, aí veio o cadete. A milhão assim, ó, o cadete também na contramão, e parou aqui na frente, era o baixinho do bar, aqui da esquina, que sempre dá trabalho pra gente. É, pastor, só o sangue baixinho. Mas essa vez ele, preocupado. Ele chegou ali no meio de todo mundo, ele falou... Ei, Guilherme, ei, Pedro. Ele nem me viu. Ele estava tão assustado que ele não me viu. Ele falou, o menor passou de moto ali a milhão ali agora. Ele bateu e caiu debaixo do caminhão e eu acho que ele está morto. E ele falando, o menor, o quê? Eu tinha acabado de ver meu irmão passando a milhão de moto. Eu montei, a primeira coisa que eu fiz, montei na moto que eu estava de novo. Aí o Pedro já montou comigo. Não, você não vai sozinho não, menor. Sai a milhão. Quando eu cheguei lá, meu irmão, debaixo do caminhão. Debaixo de um caminhão, meu irmão. E ele tinha falta de ar, ele não tinha bronquite, mas ele tinha falta de ar. E ali, quando eu cheguei assim, eu fui o primeiro a chegar. Aí chegou o Gustavo, mais os meninos. E ele tá lá debaixo do caminhão e eu sempre reação, olhando meu irmão assim. Aí o Gustavo chegou. Na hora que começou o desespero de todo mundo, aí todo mundo foi pra lá. Aí parece que a favela toda foi pra lá. Chegou lá, eu sem reação assim. Aí quando eu entrei debaixo do caminhão, o Gustavo entrou junto comigo. Aí o Gustavo falou assim pra ele, Bruno. O menor tá aqui. Aí na hora que ele falou, o menor tá aqui, eu brigava muito com meu irmão, porque eu não gostava que ele pegava minhas coisas. Aí eu cheguei perto dele assim, já em estado de choque. Eu olhei pra cara dele assim, pro rosto dele. Na hora que o Gustavo falou, o menor tá aqui, ele olhou pra minha cara, naquele suspiro de medo, pensando que eu ia brigar com ele. E ficou suspirando, olhando pra minha cara assustado, pensando que eu ia brigar com ele. Só que eu não conseguia nem falar, nem chorar, não conseguia nada. E eu ali travado debaixo daquele caminhão, e eu vi aquela expressão dele. E eu me lembro até agora a expressão que ele fez quando o Gustavo falou o meu apelido. E aí me tiraram lá de baixo, e ele continuou lá respirando. Passou meia hora, chegou o SAMU, fez tudo o que tinha que fazer. Eu já com minha mente queria saber quem foi que derrubou ele. E ninguém falava pra mim. Tinha um carro parado lá, mas eu não imaginava que era aquele carro, que era aquele cara. O cara via que começou a chegar muito bandido. O cara entrou dentro do carro e foi embora. E ninguém falava nada. Os vizinhos não falavam nada. E ali, quando colocaram ele dentro da ambulância, aí andaram a ambulância assim, vai pro hospital, vai pro Tatuapé. Aí andaram com a ambulância assim, daqui lá na porta. Andaram com a ambulância. Aí a ambulância parou. Nessa que parou, eu falei, nossa, o que aconteceu? E eu pensando que ia dar tudo certo. Saí correndo até a ambulância, igual um doido. Todo mundo me segurando, saí correndo. Eu subi na traseira da ambulância, o vidro estava aberto. E eu vendo eles reanimando meu irmão. Aí ali acabou meu mundo. E me tiraram a força de lá, me colocaram dentro de um carro, me levaram para o hospital. Chegou no hospital, aí já tava, o pessoal daqui tava lá, o Guga, o Guilherme, o pessoal tudinho, meu pai, aí tava meu pai, minhas tias, minhas primas, lá do Parque Novo Mundo, todo mundo no hospital, todo mundo na emergência. E ali aquele tempo, eu sentado na calçada lá do hospital, eu sem entender o que estava acontecendo. Eu já estava com maldade, a única vez, eu já estava com maldade na minha mente já, de ver aquela cena. Minha mãe chegou,
Aí saiu o médico para fora. Quem é o responsável do Bruno Pinheiro da Silva? Aí minha mãe, eu. E minha mãe não estava chorando, minha mãe estava calma, e a gente tudo desesperado, meu pai de um lado desesperado, eu quieto do outro desesperado no chão, o pessoal todo mundo desesperado. E o médico chamou minha mãe, aí minha mãe entrou. Aí minha mãe saiu e veio com a notícia que meu irmão faleceu. Acabou o meu mundo. Naquele dia acabou o meu mundo de verdade. Até hoje é o que mais dói no meu coração, é isso. O tanto de coisa errada que eu fiz daquele dia para trás, era para mim, eu falava assim, que era para mim ter ido, porque meu irmão nunca fez nada de errado, meu irmão gostava das coisas certinhas, e eu sem entender, por que Deus, você levou ele e não me levou, sendo que eu fazia aquelas coisas de errado, mas eu sem maldade do que eu estava falando, desesperado, como cada irmão fica, e ali perdi meu irmão, e a gente cresceu junto, mas a gente só brigava. A gente era amigo, assim, depois que eu fui preso a gente ficou mais amigo, mas eu nunca consegui falar para o meu irmão que eu amava ele. Nunca. Eu tenho até hoje isso daqui dentro de mim. Eu nunca falei para o meu irmão que eu amava ele. E aquele dia acabou meu mundo. Isso veio na minha mente naquele dia. Aí o Guga já estava vendo maldade em mim. Ele estava lá do outro lado, assim, quieto, calmo, o Guga. Ele foi, atravessou e veio em mim. Ele falou, menor, vamos... Na época ele tinha um Golf turbinado. Ele falou, vamos dar uma volta comigo. Eu deixo você dirigir. Ele nunca tinha deixado de dirigir. Ele queria até deixar eu dirigir. Eu falei, não quero dirigir não. Eu saí andando. Em direção à marginal. Estava na mente, vou pular na frente de um carro. Pertinho da marginal, os carros passando a milhão. Estou indo na marginal. E ele já tinha se ligado que eu ia aprontar alguma coisa. Quando eu cheguei lá na esquina, o Guga saiu correndo, igual um doido. Quando chegou lá na esquina, ele me pegou pela gravata assim, que ele era meio forte, me arrastou, me colocou dentro do carro dele. Eu estava indo na intenção de me matar. E imagina a cena, a situação, tudo que eu passei. Minha mãe, calma, mas chorando, mas ela não estava igual a gente estava. Eu não entendi o porquê também, mas depois eu vim entender. E imagina a situação, o que minha mãe passou e o que eu passei. Isso marcou a minha vida. Marcou mesmo minha vida. Perdi meu irmão. Não pude falar que eu amava ele. E ali passou um dia. 2. Foi o enterro dele. Aí meu mundo já acabado, já não sabia o que fazer. Já estava decidido a entregar minha vida para o diabo. Já estava decidido. Eu falei, quer saber de uma coisa? Tentei trabalhar com meu pai, não consegui. Não consegui. Meu pai, eu tentei trabalhar com meu pai porque o Bruno trabalhava com meu pai, então, para ver se acalmava um pouco o meu pai, porque meu pai, bronquite, esses negócios, asma dele, então para ver se acalmava ele mais um pouco, porque eu estando do lado dele, para ver se confortava ele mais um pouco, mas não consegui. Trabalhei nem um mês, quase. Aí comecei a me envolver de novo com coisa errada. E eu já não era mais o Rafael dos 14 anos para trás. Não existia esse Rafael dentro de mim, mas existia, mas bem escondido. E meu coração já não estava mais no peito. Meu coração batia no peito do pé. Eu sempre falava isso. Meu coração bate aqui, ó, na sola do pé. Não é no coração, não é aqui, ó, no lugar dele. Eu falava isso. Começou a criar aquela ruindade em mim. E ele foi passando o tempo. E novamente eu comecei já a me envolver de vez com coisa errada. Sem ser ninguém, comecei a me envolver com o assalto de carga. Começava, como a gente tinha uns contatos de uns irmãos, aí eu comecei a guardar uns fuzis dentro de casa. Minha mãe nem sabia, nem sonhava. Aí minha mãe, eu sempre falei a verdade para ela, mas meu pai nem sonhava, meu pai viajava muito. Aí frequentemente a polícia invadia a minha casa, civil, mas nunca me pegava. Civil invadia, eu nunca estava na hora que eles vinham. Invadia civil, rota, invadia a minha casa, eu perdi as contas já. Parecia que os caras batiam cartão na minha casa. E passado um tempo eu fui me levantando, comprei na época eu comprei uma CBR 600 vermelha e preta. Estava na casa da minha mãe numa segunda-feira.
Num domingo eu tinha um fuzil dentro de casa, eu tirei. Não sei por que eu tirei aquele fuzil lá de dentro de casa. Eu tirei ele no domingo, guardei em outro lugar. Não era meu, era da família. Guardei em outro lugar e só estava com a minha pistola escondida na minha cama, mas era de fácil acesso para me pegar. E coloquei a calça, o tênis, coloquei minha moto para fora, liguei ela, voltei, topou na corrente na cozinha. Aí o pintor, o Marcelo, tá pintando lá o corredor e a porta tá aberta, a moto ligada. Aí eu tô na cozinha conversando com minha mãe, o Gabriel e meu pai na sala. Eu tô vendo um bico vindo assim, o Marcelo vindo assim, ó, com a mão para trás. E um bico de uma arma. Na época não conseguia ver o que era, mas depois eu vi que era um fuzil. Na cara dele, você que é o menor, você que é o menor. E ele, não, o Marcelo é meio doido lá da rua. Não, eu menor não, o menor não. Aí ele foi indo para trás assim, aí quando eu chegou na porta da cozinha, ele me viu, ele falou, o menor é esse daqui, ó. Rapaz, mas pense não caba. Ele, não, o menor é esse daqui, ó. Ele me olhou, ele viu, esse daqui, ó, do jeito que tava, só mirou para mim. Deita no chão, se joga no chão. Aí quando eu fui ver a rota. Nunca vi tanto policial da rota igual aquele dia na minha casa. Eu acho que tinha umas 10 viaturas da rota. Aí já me seguraram já e batendo o pé que eu tinha um fuzil dentro da minha casa. E eu, não, que fuzil, o quê? Não, eu não aguento nem uma arma direita, eu vou aguentar com um fuzil. Imagina uma cena dessa. E o policial, tá bom, você tá mentindo pra nós, você vai ver pra onde nós vai te levar. Tá pensando que nós vai te prender? E eu falando assim, nossa, tá sério a coisa. E eu pensando, eu tinha esquecido a arma lá escondida e estava pensando numas camisetas que eu tinha da Polícia Civil, que eu usava para trabalhar, que eu era trabalhador, né? Eu usava para trabalhar essas camisetas e estava lá na minha gaveta de roupa. E eu preocupado com as camisetas, nem com a arma era. Policial, onde é seu quarto? Quero ir no seu quarto, aí da rota. Aí ele subiu lá um narigudo assim, ó, lembro até hoje. Subiu lá em cima, começou a revirar tudo. Aí ele chegou primeiro assim, ele já foi nas minhas gavetas. Eu falei, nossa, acabou meu mundo. Foi na minha gaveta de roupa. Ele pegou assim, tirou as gavetas tudinho, pegou assim, as camisetas estavam tudo passadas e minha mãe passou as duas da Civil que eu tinha polo e colocou no meio das roupas assim, normal. Ele pegou as camisetas, levantou, colocou lá de novo e colocou a gaveta. Eu falei, ufa. Colocou a gaveta de volta no lugar. Aí ele começou a procurar. Ele, mano, você tem certeza que não tem nada de errado aqui? Eu vou continuar procurando. Se eu achar, você não vai preso não, já estou falando logo. Aí ele tá procurando no meu guarda-roupa. Era tão fácil, só que para mim era fácil, mas para ele era difícil. Procurando, ele começou a chegar perto. Aí eu lembrei, nossa, que eu tinha guardado. Para mim só tinha umas balas, mas eu tinha guardado. Aí tinha uma pistola, eu tinha acabado de comprar ela. E aí ele começou a procurar. Procurou. Aí achou a arma. Aí ele falou, estouramos. Ele falando assim, estouramos. Eu falei, nossa, acabou o meu mundo. Aí já estava desalgemado, ele me algemou já na mesma hora. Onde está o fuzil? Você é o menor mesmo, a gente já conhece tudo o que você faz. Não tem fuzil não. Nós não vai achar mais nada de errado não. Eu tinha esquecido de novo que eu tinha um monte de caixa de bala. Aí ele começou a procurar, achou 3 caixas de bala, munição, pente de 45, de 9mm, bala de não sei quanto. Ele falou, achamos o lugar certo. Eu falei, nossa, acabou com a minha vida. Aí revirou, não tem mais nada, não tem. Ele falou, Joe, pra você sair vivo daqui, com a rota é assim, você vai ter que dar um fuzil pra nós, pra gente não te matar. Eu, nossa, e agora? Onde eu vou arrumar um fuzil essas horas da noite? Tenho não, senhor, tenho não. Batendo no pé, tenho não. Aí outro policial falou, vamos descer, Steve, não vamos perder tempo com esse lixo não. Aí descemos, chegou lá, tô descendo a escada, tem um policial lá embaixo. Minha mãe chorando, e o policial, por incrível que pareça, de Deus. Esse policial da rota. E ali eu não entendia muito bem, até hoje assim, eu não perguntei o que ele falou realmente para minha mãe, mas ele falou assim, meu Deus fez eu sair lá do batalhão para vir aqui hoje dar livramento de morte para o seu filho. O policial da rota. E minha mãe, eu já sabia, e minha mãe ali, Deus, eu acho que estava no mistério, porque eu estava tão desesperado que eu ia preso. E imagina, o policial da rota falou que Deus fez ele sair lá do batalhão para ir lá na minha casa, para me dar um livramento de morte. E eu sem entender nada, já estava mais revoltado ainda, os caras iam me matar. Prendeu eu, colocou dentro da viatura e já estava aquela multidão assim, ó, na rua, na porta de casa, que eu nunca vi tanta gente na minha vida igual aquele dia. Rapaz,
Parecia que era celebridade, né? O povo que gosta de ver a desgraça dos outros. Mas também eu aprontava muito, eu dei muito trabalho para os vizinhos, né? E passou os dias e minha mãe, firme. Tudo isso aconteceu desde quando eu comecei a fazer as coisas erradas. A minha primeira cadeia, minha mãe, perdemos meu irmão, minha mãe perdeu o filho dela e minha mãe continuou firme. Nunca demonstrou fraqueza, ela continuou firme. E ali foi passando o tempo. E fui preso. Fui parar no CDP de Osasco. E cheguei no raio. Aí eu cheguei no diretor, o diretor falou assim: ó, você não vai tumultuar a minha cadeia. Você não vai tumultuar a minha cadeia. Aqui quem manda é eu. Aí eu não sei nem o que é. Aí eu já sei nem o que você está falando, senhor. Eu sou trabalhador. Meti o louco nele. Aí ele falou, todo mundo aqui é inocente. Aí eu falei, tá bom. Aí eu tô quieto, né? Aí ele falou assim. Aí eu falei, senhor, tem um primo meu e um tio meu aqui dentro. Eu posso ficar com eles? Aí ele falou assim, fala o nome deles. Aí eu falei assim, Pedro Calixto, que era do meu amigo, né, do Pedro. Pedro Calixto. Hã? Ele procurou no sistema, ele, esse cara aqui eu não te ponho junto não. Porque ele já estava lá no último raio dando maior trabalho. Eu falei, com esse cara aqui eu não te ponho junto não. Aí ele falou, fala o nome do seu tio para mim pensar. Aí eu falei, é do Anijá Nicodemos. Aí ele puxou lá, de boa. Aí ele falou, com esse daqui eu te coloco. Deu estranho, né? Na época, tudo ao contrário. Ele era doido. Delegado, o diretor. Aí tá bom, me colocou, fui pro raio 4. Passando um tempo, eu cheguei lá, já os caras rapou minha careca, eu odiava que cortava meu cabelo. Os caras logo passou a maquininha. Eu falei, meu Deus do céu, que ódio que eu fiquei daquele agente. Tá bom, tô lá no raio. Cheguei no raio, fiz meu cadastro lá que faz normal lá na cela dos irmãos. Fez meu cadastro. Ninguém nem deu atenção pra mim. Ninguém nem deu atenção pra mim. Só a Dona já mesmo. Quando ele me viu, ele já me abraçou. Já ficou preocupado, pensou que tinha acontecido alguma coisa com o Gui. Falei, não, aí eu expliquei o que aconteceu. Fiz lá minha ficha. Me levou pra morar com ele no barraco. Foi passando o tempo. Eu morando no barraco lá com ele. E minha mãe visitou a primeira vez. Minha mãe já não estava tão igual a primeira vez. Já minha mãe já tinha acostumado, já tinha entregado na mão de Deus. Já sabia o que Deus tinha preparado para mim. E minha mãe, creio que orando, imaginou ela perguntando: que Deus, quanto mais eu te adoro, mais acontece isso. Quanto mais eu oro, mais acontece isso. Imagina, né? Minha mãe, quando orou, o filho foi preso, saiu. Orou de novo, outro filho morreu. Orou de novo, o filho foi preso de novo. E minha mãe continuou orando, mas imagina a cena. Imagina, continuou com a fé dela orando. E ali foi passando um tempo e conheci, tinha um amigo meu que era irmão, que era integrante. E eu tô assim andando no pátio e ele toda semana tem 2 responsáveis que ficavam andando no pátio, todos os raios. E ali quando ele me viu, ele já me chamou pelo apelido. E aí, menor, o que aconteceu? O que você está fazendo aqui? Fui preso também. Eu falei o que aconteceu. Aí ele falou, não, você está em que cela? Estou naquela. Ele falou, não, está errado. Já chamou os irmãos lá, que estavam lá na primeira cela, os responsáveis lá na primeira cela. Ele falou, tá errado, tá vendo esse moleque aqui, ó? Fechava isso, fechou com nós isso. Na época, o resumo, fechava lá na casa dele e do irmão dele, da família. Aí os irmãos nunca nem falou comigo, ninguém nem sabia que tinha telefone no raio, os caras tinham escondido. Não, vamos lá, pega o seu telefone lá, vamos ligar lá para sua família lá. E eu assim, nossa, né, que como mudou, né, diferente, né, mas tá bom. Aí os caras, não, é o seguinte, ó, já vamos, bota o menor aí na cela que nós vai batizar ele. E eu, que doido, de novo essa pergunta. Já tinha visto do lado da outra cadeia, agora já estava, só que já não era mais o mesmo, né? E falei, não, agora não, tô firmão. Aí foi passando um tempo, o Gi entrou e levou todos os irmãos da unidade. Levou todos os irmãos da unidade. E minha mãe orando, continuava indo visitar, levou todos os irmãos da unidade. Aí telefonemos, os outros irmãos lá falou assim, ó, tem um menor lá e é ele que a gente confia. Aí eu falei, nossa, tô no mó B.O. Entrei.
num dia, a favela toda comentando, nossa, o menor entrou, e minha mãe chegou lá na visita, não acredito nisso daí não, só que já no telefone eu tinha falado, mãe, entrei pro comando. Ela, para de brincar, de ser doido. Aí quando chegou na visita, porque aí decorrer da favela, que comentário da favela. Entrei, aceitei, já tinha falado que eu ia entregar minha vida pro diabo, assinei. Assinei o estatuto. Subiu numa quarta. Sempre era demorado, mas você vê que o inimigo é tão sujo que sempre demorava assim, quando eu ia batizar alguém. Subiu numa quarta-feira à noite. Quando foi de manhã, já é irmão. Já chegou um telefonema, falou que tinha que falar, mandaram o estatuto, já era irmão. E daquele dia em diante, eu já não era o mesmo dos 14 anos para cá, mas daquele dia em diante, eu já também não era mais o mesmo. O menor brincalhão, que gostava de brincar, se divertir, andar com o pessoal, já não era mais o mesmo. Eu dormi de um jeito e acordei de outro. Preocupado, olha a merda que eu fiz, mas tá bom. Sabia o que eu estava fazendo, né? Praticamente, mais ou menos. Entrei. Minha mãe chegou no dia de visita, falei, mãe, é verdade que o povo está falando, hoje eu sou irmão. Ela, não acredita não, ó, você sabe o que faz da sua vida. Minha mãe sempre foi assim, eu nunca menti, eu fumava maconha, eu sempre falava o que eu fazia. Ela, você sabe o que se faz da sua vida, eu entrego sua vida na mão de Deus. Eu, tá bom. Ele foi passando os dias, 6 meses, eu fiquei 3 meses, depois de 3 meses eu me batizei, fiquei mais 3. Aí foi chegando os companheiros, o Washington também acompanhou um pouco dessa fase da minha vida preso. E minha mãe normal, orando, e imagina minha mãe, quanto mais minha mãe orava, mais acontecia algo. Minha mãe orou e dessa vez entrei para o comando, entrei para a facção. Assinei aquele papelzinho do encontro, né? Daquela peça de teatro. Aqui, ó, assina esse contrato, contratozinho do diabo. Assinei esse contrato do diabo. Me tornei integrante dessa facção. Ele foi passando um tempo, aí quando foi chegando no finzinho assim de eu sair já, eu tava falando com o Risadinha aqui no telefone, com o pessoal aqui no telefone. Aí o Risadinha, bem louco de farinha, menino, tá suave, mas peraí, não desliga não. Eu, tá bom. Aí ele foi e falou assim, ó pastor, ora por esse cara no telefone aqui que ele tá preso, que esse cara aqui é perturbado, o Ombongo, ora por ele aqui. Aí eu não conheci o pastor, era o pastor Williams. Eu que sempre agitava o fluxo aqui. Os maiores fluxos que teve era eu que agitava aqui. E o pastor não pegou essa fase mesmo na comunidade, mas era eu que agitava. E então, desse meio tempo, a quebrada ficou meio parada, enquanto eu fiquei preso. Aí o pastor orou por mim, não lembro se foi na segunda ou na terça-feira. E o pastor orou por mim e profetizou na minha vida que dentro de 3 dias, né, pastor? Tinha conhecido o pastor, dentro de 3 dias eu ia receber uma vitória. E no mesmo dia à noite, eu tinha sonhado que um cachorro preto vinha e me mordia, só que eu ia e mordia ele. O cachorro preto me mordia, eu ia e mordia o cachorro preto, pra você ver como eu era meio ruinzinho. Aí tinha um amigo meu que era espírita, lá na cela, só que ele era muito gente boa, e eu sempre fui assim, fui praticamente criado no espiritismo, mas aceito mesmo no evangélico. Eu nunca tive espiritismo, nem gosto de falar, porque é passado mesmo, mas o evangelho, então sempre tive temor a Deus. Mesmo eu sendo falho, mas eu sempre ia na igreja, sempre ia no culto. A gente estava no culto, os irmãos ligavam, ei, o boy tá onde? O bicho, peraí, ele tá lá na igreja. Onde o irmão tá? Na igreja. Estava lá orando, no meio do pátio com o pessoal. Sempre fui assim. Sempre respeitei todas as religiões, sempre gostei de conhecer assim, sou curioso. Aí eu ficava perguntando para eles o negócio, aí eu contei meu sonho para ele, que ele era amigo meu, né? Aconteceu isso, o cachorro veio assim na estrada, me mordeu, aí eu fui e mordi o cachorro. Aí eu acordei, caramba, aí ele olhou assim para mim assim, aí ele falou assim, isso que você sonhou, é certeza, eu já tinha recebido a profetização do pastor, a profecia. Isso que você falou, é certeza que alguma coisa de bom vai acontecer, porque você mordeu o cachorro. E geralmente quando o cachorro te morde preto, é o diabo que
está tentando tragar a sua vida. E dessa vez ele mordeu, você foi e mordeu ele. Então, eu não sabia, mas aquilo queria dizer o quê? O cachorro me mordeu, eu entrei para o comando e eu fui morder o cachorro e saí para a rua. Ganhei minha liberdade. 2 dias depois, o pastor tinha profetizado que em 3 dias eu ia, depois de 2 dias, só que antes disso, tinha dado uma dor de cabeça em Osasco para o diretor. Eu já não era o mesmo Rafael que cheguei lá, ele falou para mim não me dar trabalho. Coitado do diretor. O que ele fazia lá que não queria abrir a cela de alguém, de algum raio, eu era responsável pela unidade, já nunca fiz nada disso, eu já era responsável pela unidade, de Osasco inteira. Eu já ligava nos outros raios e falava assim, breca a boia, ninguém vai comer hoje. Conversava com o pessoal, com a população fechava, estava comigo. E aí é o seguinte, se não abrir, fala para o diretor lá que se ele não abrir o outro raio, ninguém vai comer. E isso para o diretor dava mal BO para ele, porque recursos humanos, esse negócio está todo dia no presídio, então o preso tem que comer. Se o preso não comer, berra para o diretor. Então foi o que aconteceu. E o diretor ali, e meu nome rolava na cadeia toda, menor para lá, menor para cá e menor para cá. Um dia caiu meu telefone lá e meu telefone, os agentes pegou meu telefone de manhãzinha no Blitz. Aí tava assim, mãe menor, aí tava só o sangue, meu telefone era lá dentro. Mãe menor, e tava o nome dos outros raios dos irmãos, e tava assim, ó, menor 1, namorada menor 2, menor 3, menor 4, menor 5, menor 6. Aí ele pegou meu telefone e achamos o telefone do menor. E eu lá fora, lá ajoelhado, né, esperando a Blitz terminar. Aí ele, aê, começaram a gritar, todo mundo fez maior festa, os funcionários. O funcionário vinha, me chamava pelo meu apelido. Menor, vem aqui, achamos seu telefone. Eu falei, meu não, você tá doido? Aí ele falou, achamos. Aí ele, vamos ligar aqui na mãe do menor para falar com ela que nós achou o telefone. Aí, ligaram na mãe menor. Ligaram na minha mãe de manhã. Minha mãe estava na firma. Minha mãe atendeu. Falou, alô? Oi, Rafa, fala. Bom dia. Aí o policial, a mãe do menor no telefone, quem quer falar com ela? Berrou, o telefone caiu dele. Aí eu falei, nossa. Todo mundo já me conhecia na unidade. Minha mãe desligou o telefone. Minha mãe era meio ligeira, mais ou menos ligeira. Aí desligou o telefone. Aí fizemos um sorteio lá e eu não subi pro castigo não, subi outra pessoa. Fizemos um sorteio que era combinado da gente se caísse o telefone, aí subiu outra, aí comprei o telefone, aí fui sair. No outro dia eu saí pra rua. Aí fiz o que eu tinha que fazer, né? Comecei a assumir minhas responsabilidades. Conheci o pastor, né, pastor? O pastor foi conhecer a peça que ele tinha orado. Pastor, né, nunca tinha me conhecido, eu só ouvia falar, mas mesmo assim continuei, voltamos o fluxo. O menor saiu, o fluxo voltou. Aí começamos a promover os bailes aqui na quebrada, e deixa eu correr porque o tempo já, estou falando para vocês que se eu continuar aqui, vai até amanhã. E foi passando um tempo, aprontando, fui subindo de cargo, de responsabilidade, peguei uma fase que infelizmente eu não me agrado e não é para honra do diabo, e sim para a honra de Deus. O que ele fez na minha vida não é para a honra de Satanás. Mas foi uma fase que, quando eu cheguei, eu comecei a tomar conta aqui. Foi uma fase que eu me empolguei mais e quebrei a favela toda. Todo mundo errava, falava, olhava torto, apanhava. Aí eu falei, nossa, olha o que eu me tornei. Aí os irmãos falavam assim, não, o menor é doido. Aí vamos tirar o menor dessa responsa. Eu coloquei outra, fui subindo de cargo. Aí já fechava num nível que era o que mais a rota gostava. Era onde eu fechava. Só o meu quadro que eu fechei a última responsabilidade, o meu quadro todo foi trocado 3 vezes. A primeira morreu todo mundo, só sobrou eu. A segunda foi preso todo mundo e a terceira também morreu os irmãos. E um foi preso e só ficou eu no quadro. Depois veio fechando outros irmãos com a gente, que foi na situação do Barracuda, no sítio de Itajaíba, nesses lugares aí que aconteceu. E todos esses lugares eu tive livramento. Nunca. Quando era para mim estar chegando no Barracuda, aí ligaram pro Google e falavam assim, os meninos estão aqui porque a rota chegou e matou todo mundo. Eu falei, nossa, eu estava indo para lá. Mais um livramento. E minha mãe orando. Quanto mais minha mãe orava, mais piorava. Porque ela via a situação, que quanto mais ela orava, mais eu subia de cargo. Cheguei num nível elevado e minha mãe orando. Já
gostava, infelizmente, de aprontar mesmo cada coisa, que era só o sangue de madrugada que eu fazia. Que praticamente quando eu assinei aquele contrato com o diabo, eu tinha assinado mesmo, porque o que eu fazia era tudo que ele queria: roubar, matar e destruir. Fazer isso. Então imagina a minha vida. Perdi meu irmão, perdi um amigo meu que vivia de balada, num acidente de moto, que era funcionário da gente, a gente trabalhava junto. Passei por tudo isso. E foi piorando as coisas. Me especializei mesmo eu traficava, mas me especializei mesmo em assalto de carga. Todo dia eu vestia uma roupa de transportadora nova e saía de madrugada, e meu pai, pronto para ir para a transportadora dele, ele falava assim: lá vai o trabalhador, já está indo na sua profissão, né? Aí eu ainda brincava: puxei para você, pai, transporte. Falava para ele, né? Mas dava uma dor de cabeça. Até um dia, meu pai lá na Anhanguera, lá na Avon, em Cabreúva não, na Avon agora Cabreúva, preciso ligar aí. Meu pai tá no pátio lá de fila de espera lá. Aí tá um caminhoneiro encostado lá, conversando lá no meio de uma roda lá, e meu pai tá lá com o pessoal, e o cara tá falando assim: rapaz, eu fui lá no Parque Novo Mundo lá no Parque Novo Mundo lá, fazer uma entrega. E à tarde assim, eu tô fazendo essa entrega, a última entrega, o caminhão tava cheio. Fui fazer a entrega, parou um caminhão na minha frente. Quando eu fui olhar, o rapaz era tão ligeiro que ele pulou o vidro, que quando eu fui ver, ele já estava do meu lado falando: nem tenta. Que eu era meu palhaço, eu falava: nem tenta, vai. Aí eu falei para ele falando aquilo ali no meu pai olhando a situação, para você ver como o mundo é pequeno. E meu pai lá assim, e o cara falou assim, o rapaz era meio magrinho, com boné, tudo de preto, falou: nem tenta para mim. Entrou dentro do caminhão, deu a volta, tirou do caminhão e levou meu caminhão e levou minha carga. Ele começou a falar: nunca mais, sai carga para aquele lugar, nunca mais eu piso lá. Eu acho que tudo que tinha que aprontar aqui nesse terminal, rodovia aqui, eu aprontei. Aí meu pai chegou em casa: Cláudia do céu, estava fazendo lá no interior uma entrega, acaba falando do Rafael. Quando ele falou que era, eu já sabia na hora que era o Rafael. Não tem jeito, Cláudia, não tem jeito, o que eu faço? Minha mãe, quanto mais orava, mais piorava. Você vê como a vida do crente não é fácil. Quando o crente decide seguir esse caminho, é o caminho mais doloroso e difícil, mas só ficam os verdadeiros adoradores. É na prova, é na tempestade que Deus trata com você, que Deus trata com a gente, é nisso, na tempestade nas nossas vidas. Então Deus permitiu passar por tudo isso e mais um pouco para estar aqui hoje. Num último, vou abreviar agora, porque sempre gostava de andar para cima e para baixo com arma pesada. E esse dia eu e o Guilherme fomos comer. O Guilherme falou: vamos comer. Tinha acabado de comprar um Veloster. Vamos comer, vamos. Aí fomos no Esqueleto. Saímos da minha casa, eu estava com o Golf parado com o som ligado do Joe na minha porta assim de casa. Tinha acabado de sair de lá, entrei no Veloster do Guilherme, travei o Golf e fui lá para o Esqueleto. Na hora que eu saí, aí chegou uns motoqueiros. Uma Hornet e uma Falco. Na onde eu tava, os caras chegou, tinha acabado de sair no Esqueleto. Aí os caras pegou os meninos, o Ralph, os meninos, começou a bater. Não onde o menor mora, olhando para minha casa e batendo no Ralph. Não onde o menor mora. Aí a população correndo assim, eu lembro que a Simone ali começava a dar ruim, começava a tumultuar do baixinho. Vou chamar a corregedoria. Aí ele: então chama. Deu um monte de tiro na reta do povo. Quero menor. E nós quero menor. Viram que não ia arrumar nada, o Dedê saiu correndo. O Dedê. Lá da minha rua, chegou aqui na pizzaria, tava todo mundo, como de sempre, a gente sempre ficava na pizzaria. Tava na pizzaria, o Dedê chegou, avisou para todo mundo: Guga, tem uns motoqueiros lá dando tiro lá, e não sei o que tá acontecendo, tá dando tiro em todo mundo lá, os motoqueiros na ruinha. Aí os caras já ficou meio ligeiro, saiu de lá. Aí ele foi falar pro Pete, aí o Pete: que tá tirando? Tipo, desprezou o moleque. Aí o moleque: tá bom, ele lembra disso até hoje, que ele fala pra mim, que ele foi avisar o Pete ainda falou. Tirou ele de canto. Foi dito e feito. O moleque saiu, os motoqueiros chegou na porta da pizzaria e deu uns tiros sem direção. Pau, deu uns tiros sem direção.
na reta da onde a gente ficava, só que já não tava mais os bandidos, só tava mais os caras assim, de boa. Aí nessa daí o Pete saiu de dentro do carro, assim, de trás do carro. Quem é que tá dando tiro aqui na quebrada? Aí infelizmente os caras mataram o Pete. Os caras foram para me pegar, para me matar, e mataram o Pete. Aí o telefone tocou. Ô Guilherme, a Barbie ligou. Guilherme, Gui. Falou, menor, o que tá acontecendo aí? Eu tô matando todo mundo na frente da pizzaria. E nós já, a milhão, tava dirigindo. Fui em casa, peguei as armas. Quando eu cheguei na pizzaria, quando eu tava lá na esquina, os caras estavam saindo de moto. A milhão. Aí a gente não sabia o que estava acontecendo, não sabia que eram os caras. Aí eu cheguei na pizzaria, o Pete caído, os caras tentando reanimar ele com a cabeça toda. E o Pete caído. Aí nós, já não dava para pegar mais os caras. Aí começou aquilo na minha mente: caramba, mano, tem que pegar esses caras. Aí foi passando a noite, aí foi passando um tempo assim, não tinha chegado, só uma viatura parou ali na frente aqui da loja da pastora e ficou ali embicada. Aí falei pro menino, né, pro meu padrinho, falei, vou pegar um negócio ali. Aí peguei um fuzil, coloquei no pescoço e fiquei ali, tava vindo na rua. Eu ia furar a viatura na bala. Aí os caras, nossa, o menor tá endoidou o menor. Aí já vieram, me grudaram, tomaram minha arma. Aí fui, busquei outra arma, tomaram minha arma. Aí consegui escapar dos caras, tomaram minha arma de novo. Aí já não era para acontecer mesmo. Aí fui passando uns dias, passou uma semana, duas. Passou. Só que antes disso acontecer, eu já tinha vindo numa campanha aqui, que foi quando começou a campanha. O que Deus vai fazer vai dar o que falar, né, pastor? Já tinha vindo um dia na campanha. O pastor já sempre estava comigo, já antes disso acontecer, já sempre estava com a gente. Eu sempre aprontando aqui, dando mó dor de cabeça, o pastor me procurava. Né? Tumultuou uma quebrada daí, o pastor doido atrás de mim no meio da rua, tira a bala comendo e o pastor atrás de mim. Tumultuamos aí, fizemos o que aconteceu. E aí eu vou de novo na campanha. Entrei dentro da igreja. Entrei dentro da igreja e estava no fundo. Aí o pastor me chamou, vem pra cá, e falou, fez um apelo, quer aceitar Jesus? Eu falei, que aceitar Jesus? Eu comigo aqui, né? Eu quero matar aqueles caras. Quer aceitar Jesus o quê? Aí o cara, já que você não vai aceitar Jesus, fica ali de canto ali. Aí eu fiquei ali de canto ali assim, aí quem viu meu vídeo. Aí ele falou, já que você não vai aceitar Jesus, faz favor de vermelho, sai fora. Eu, Aí eu já fiquei meio assim, pastor, louco, mano. Vai mandar eu sair fora. Eu pensando comigo aqui, eu já estava revoltado do que tudo está acontecendo. Aí o pastor, vai aceitar Jesus? Não. Só que antes passa aqui e me dá um abraço. Aí na hora que depois que ele falou isso para mim sair fora, ele falou, só que antes passa aqui e me dá um abraço. Aí me deu um abraço. Aí nessa que ele me deu um abraço, a igreja estava lotada. Aí eu comecei a tremer, e ele começou a orar por mim. Aí ele começou a falar umas situações que aconteceu na minha vida mesmo, que, sei lá, foi Deus mesmo que trouxe para ele a revelação. E ali já foi onde quebrantou meu coração. Aí ele fez o último apelo e eu aceitei a Jesus. Aí, glória a Deus, uma festa na igreja. E eu com aquilo na mente, não, já era, aceitei Jesus, o que eu vou fazer agora? Fui embora, acabou o culto. Fui embora, o que vai acontecer comigo agora? Aceitei Jesus, eu não posso mais brincar. Aceitei Jesus, o que eu vou fazer agora? E no outro dia eu dormia, liguei pro meu padrinho. E aí, tô bem, encosta aí. Encostou na ruinha. Aí ele acendeu um beck, eu falei, não vou fumar não. Aí ele, o que tá acontecendo? Eu comecei a falar, mano, eu vou entregar meu papel. Vou sair do comando. Aí ele, mas por quê? Não, porque eu fui para a igreja ontem, eu aceitei Jesus e é isso que eu quero. Aí ele falou, mano, você tá ligado, você é 1000 graus, você sabe o que você faz, mano. Eu falei, isso mesmo. Aí, eu já, meio inteligente, eu falei, se eu chegar no meu quadro e falar que eu vou sair, os caras vão fazer uma para mim não sair, ou algo parecido, vai até mesmo me matar. Então o que eu fiz? Fui no disciplina, o disciplina arrastou para todos os irmãos. Puf, passou 20 minutos, já estava São Paulo toda sabendo, o boy quer entregar o papel. E nossa, o boy vai entregar o papel, os caras, traz o boy aqui, o boy tá de brincadeira, você tá louco, boy? Aqui, vamos arrumar um atestado aí que você tá louco e vamos dar uns meses para você viajar, as ideias dos caras. Falar que você tava louco lá, biruta, eu falei, que só o sangue. Eu falei, não, eu quero sair, eu parei, é isso que eu decidi, Deus tocou no meu coração e eu quero parar com o crime. Aí
Os caras viu que não tinha jeito, os caras, não, o boy é inteligente, ele sabe o que ele faz aí, é isso mesmo. Só que eu não tinha pensado nas consequências, o do que já aconteceu no comando, para alguém poder sair. Eu estava empolgado, sem nem pensar nas consequências. Saí. Entreguei meu papel na quinta-feira, na quarta aceitei Jesus, na quinta eu entreguei meu papel e parei de roubar. E para mim aquilo já foi um grande passo. Mas para vocês verem, o que minha mãe orou e ela acreditou, se cumpriu. Talvez como está a sua fé hoje? Será que você ainda continua orando pelo seu filho, pelo seu familiar, igual minha mãe orou? Acreditando nas promessas que Deus tem para a sua vida e que vai cumprir, se Ele falou vai cumprir, porque como diz na palavra, nós já somos escolhidos de Deus desde o ventre de nossa mãe. Aleluias. Então imagina, se minha mãe tivesse parado, desistido, parado de orar, você acha que eu estava aqui? Não, não estava. Então não desista, pais, de orar pelos seus filhos. Não desista de orar pelos seus familiares, porque hoje eu estou aqui, graças a Deus, e porque minha mãe nunca desistiu de mim. Só que para tudo ter um propósito. Deus permitiu que eu passasse por tudo isso para me chegar aqui hoje e poder falar isso. Essa é a minha história. Então agora, através dessa história, que Deus... Quem conhece o louvor do Thales? Uma história nova e linda. Escrita? Deus tem essa história nova e linda escrita pelo dedo de Deus nas suas vidas, na vida da sua família, dos seus filhos, do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, que através de vocês, da sua oração, se torna canal de bênção para o seu lar. Não desistam dos seus filhos, dos seus irmãos, não desista por nada nesse mundo, principalmente não desistam por Deus. Como na ministração de Noé, quem está no controle da arca, do barco, é Deus. É Deus que está no controle da arca, na situação dos seus problemas. É Deus que controla, que navega. Arca não é coisa de homem, é coisa de Deus. Não foi o homem que inventou, foi Deus que inventou. Então, através dessa palavra, nós somos escolhidos do ventre da nossa mãe. Então Deus já tem todo o projeto. Então o barco pode estar na água, mas a água não está dentro do barco, porque quem está no controle é Deus. A tempestade vai se acalmar na sua vida. Tudo tem um tempo, um propósito. Imagina se minha mãe tivesse desistido. E olha o que ela passou. Perdeu tudo, perdeu o filho dela, e ainda bem perdeu para o diabo. Mas, como na palavra fala, tudo que Deus prometeu para ela se cumpriu. Deus prometeu que ia me trazer aqui hoje, aleluias, que ia me colocar na presença de Deus. Deus prometeu, cumpriu. Ela se manteve firme. Deus prometeu que ela ia me ver sendo batizado, se cumpriu. Glória a Deus. Todas as promessas de Deus na vida dela se cumpriram. O que ela orou, 18 anos, não foi meses. Não foi só ir lá e orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, nos abençoe, amém. Não. Foi. Só que Deus dá o fardo conforme o que você pode carregar. Então, se Deus te deu essa prova, permitiu que você passasse por essa prova, que você está passando por essa prova, passe adorando, louvando. Aleluias, pois é o melhor caminho. E pode ter certeza que lá na frente você não vai se arrepender. Não desista de Deus, porque Ele não vai desistir da gente. Aleluias. Da onde Deus me tirou, eu desisti de Deus. Esqueci Deus, esqueci Jesus. Mas Ele nunca esqueceu de mim. Sempre esteve firme. Aleluias. E olha onde eu estou hoje. Pensa que foi fácil sair do comando? Não, não foi fácil. Só de tentativa de morte do diabo para minha vida foram 4. De lá para cá. 4 vezes.
tentaram me matar. O inimigo tentou me matar. Mas quando é promessa de Deus, não morre não. Aleluias. E pode ter certeza que é propósito de Deus, não vai morrer na vida de vocês. Aleluias. Uma nova história se cumpre. Não desista dos seus irmãos. Como, graças a Deus, hoje eu sou curado. Mas eu queria mesmo, hoje, ter a oportunidade de chegar no meu irmão e falar assim: eu te amo. Eu nunca chorei na minha vida. Nunca gostei de chorar. Nunca me viram chorando lá no mundo. Nunca. Chorei no dia que meu irmão morreu. Mas nunca chorei de tristeza, de raiva. Eu tinha uma raiva tão grande dentro do meu coração, que meu coração era na sola do pé. E eu nunca pude falar para o meu irmão que eu amava ele. Se você hoje tem essa oportunidade de falar para o seu irmão, para o seu filho que ama, fale verdadeiramente. Porque a gente não sabe os planos de Deus. Foi permitido Deus levar ele para acontecer situações que hoje eu possa receber a vitória. Minha mãe sempre foi forte, mas eu não. Transformei angústia, tristeza em tudo isso que vocês viram agora. Numa palavra, numa atitude do meu pai querendo me ajudar, olha o que eu me transformei. A gente não sabe o que cada um pensa, porque a gente lidar com um animal, a gente destra o animal, ele faz o que a gente quer. Ensina ele mijar ali, ele vai mijar ali. O ser humano não. O ser humano, só Deus consegue transformar a vida dele. O ser humano é a raça mais difícil de se lidar, é o ser humano. Você fala para ele fazer isso aí que ele faz ao contrário. Então, não desistam de ninguém. A oportunidade que vocês têm hoje de poder amar o irmão, falar, eu não tive de dizer para o meu irmão que eu amava ele. Então, não perca essa oportunidade. Quantos aqui creem que uma nova história foi criada hoje por Deus, foi dada para vocês hoje? Aleluias. Uma nova história hoje se faz novamente em nossas vidas. Amém? Glorificado seja o nome de Deus. Essa foi uma parte da minha história. E a sua história? O que Deus fez por você para você chegar aqui? Será que vale a pena chegar e continuar? Prova vem, influências más vêm, porque tem bastante. Por momentos difíceis, mesmo nessa caminhada certa, me deixei levar também por más influências, mas hoje estou aqui com a oportunidade de vida. Mais uma vez, mais um dia, mais uma oportunidade de viver, de alimentação. Deus me deu hoje. E Deus dá todos os dias para as nossas vidas, livramentos diários. Então creia que essa é a nova história. Hoje, através da minha história ministrada na sua vida, que você possa refletir todos os dias o que minha mãe passou, o que eu passei e aonde eu estou. Se colocam de pé. Quantos aqui acham que e querem ter uma nova história agora hoje aqui? Amém? Venham aqui na frente para nós estarmos orando, para mim orar pela vida de vocês. Dessa nova história que Deus vai fazer, como Ele fez na minha vida, tocou no meu coração, Ele vai tocar cada vez mais sinceramente no seu coração. Ele vai tocar hoje. A situação que você está passando dentro desse barco, não se preocupe, Deus é o capitão. Então, você que quer e precisa, o Santo possa ministrar em seu coração e nos ensinar cada vez mais o que está por vir. Nós também temos que se preparar, mas hoje Deus
Ministre em nossos corações e vai transformar e já transformou as nossas vidas. Pode vir todos aqui na frente para mim estar orando. Somos fracos, mas agarra em nossas mãos, Pai, porque eu tenho certeza, meu Pai, que nós nunca soltaremos, Pai. Jesus, traga de volta, meu Pai, os sonhos, Pai, de cada familiar, de cada pessoa, Pai, o amor, Pai, que como o Senhor tirou o coração do meu pé e colocou no meu lugar, devido lugar, Pai, que é no meu peito, Pai, eu profetizo hoje na vida de cada um que aqui se encontra, Pai, que não seja eu, mas seja Tu, meu Pai, aleluia, seja Você, Deus, que só o Senhor pode, nos santos nomes eu clamo a Ti agora, Pai. Continua livrando, guardando os Teus filhos, Pai, que essa ministração, Jesus, aleluia, da minha vida, Pai, sirva de exemplo para muitos jovens, Pai. Pai, aleluia, Deus, que o Senhor nos dê força, Pai, para continuar buscando, Pai, pois é difícil, Pai, mas eu creio. Pedido Teu Filho, Pai, de chegar a mais perto de Ti, de Te adorar, Pai, caia por terra hoje, Pai. Envia cada vez mais anjos, meu Pai, diante das famílias, meu Pai. Vai de encontro às situações, Pai, livrando e guardando cada um que aqui se encontra, Pai. Obrigado, Deus. Santo dos santos é o Teu nome, Pai. Aleluia. Dessa arca, em nome do Senhor Jesus Cristo.